corrupção do Igor. Então, eu tive uma história de insucessos, Igor, no combate à corrupção. Uma história de fracassos. Agora, quando você tem fracassos na vida, você pode tomar duas atitudes. Você pode ficar aquela pessoa amargurada, rancorosa, ficar reclamando, ou você pode tentar mais, tentar de novo e tentar diferente. Um de vocês tinha um podcast, não tinha? Que deu errado? A gente, na verdade, tinha carreiras que deram errado. Tá. Cara, você podia ficar aquela pessoa amargurada, ou você podia tentar mais, tentar de novo e tentar diferente. E decidindo não desistir, eu fui para Harvard, passei um ano em Harvard, na minha carta lá para Harvard, que é uma faculdade difícil de entrar, né? Eu expliquei o que eu queria. Eu falei, olha, eu vejo impunidade no meu país. Eu vejo um hipergarantismo no meu país. Eu vejo um discurso de garantismo sendo manipulado para proteger os poderosos e não para alcançar a justiça. Eu acho que os direitos fundamentais dos investigados reais têm que ser respeitados, mas não como existe no Brasil, de um modo que você garante direito a recursos para que nunca aconteça a punição. Isso não pode acontecer, isso é injustiça. Então, eu fui lá me inscrevendo em cima dessa minha ideia, dessa minha causa, desse meu sonho. Passei um ano em Harvard conhecendo um sistema que funciona muito melhor do que o nosso, voltei para o Brasil, pensando em montar um instituto para montar propostas contra a corrupção, conversei com um colega e menos de 6 meses depois, bate na minha porta uma colega, a Letícia, e ela fala assim, Deltan, tem um caso super grande aqui, um caso que na época envolvia lavagem de dinheiro de doleiros, ela conhecia a minha experiência do caso Banestado, em que a gente processou um monte de doleiros, e falou, você não quer assumir esse caso? E eu tinha várias razões para dizer não. Uma história de fracassos na luta contra a corrupção, a impressão que eu tinha que não importava o quanto eu trabalhasse, o sistema de justiça ia moer meus casos, eu sabia que aquele caso ia envolver trabalho noites, finais de semana, que ia tirar uma tranquilidade minha, da família. Era um caso grande, era uma operação envolvendo 4 doleiros, uma organização criminosa de doleiros. Eu tinha tido meu primeiro filho, estava trocando muita fralda, menos de 6 meses. Agora, ao mesmo tempo que eu tinha várias razões para dizer não para ela, eu tinha várias razões para dizer sim. Quando eu olho para os crimes de colarinho branco como a corrupção, eu vejo que quem paga o pato enquanto o corrupto sai impune é aquela pessoa que está indo aqui para a faculdade em São Paulo, está indo para o trabalho, é atropelado ou bate o carro, vai para o hospital e não tem equipamento para fazer um diagnóstico ou o equipamento está estragado. Quem paga o pato da corrupção são aquelas jovens que vão se divertir à noite e vão para uma boate que é incendiada e eles têm os seus corpos desfigurados por um incêndio porque a boate funcionava com base no pagamento de propina, como já aconteceu no exterior. São aquelas crianças que vão para escola pública aqui em São Paulo. Isso foi um dos escândalos que veio aí à tona ao longo da Lava Jato, não era parte da Lava Jato, mas veio à tona, e que estavam comendo biscoito no almoço da escola, porque o dinheiro da merenda estava sendo desviado por propina. E estavam tomando leite aguado, adicionavam água no leite. Quem paga o preço da corrupção sou eu, são vocês, e as pessoas ao redor que perdem oportunidades. Ah, mas eu tenho dinheiro, eu consigo pagar saúde, escola, educação. E aí você pode perder a tua vida na esquina da tua casa por falta de segurança pública. Não tem como escapar desse problema. Não tem como escapar desse problema. Então, se a gente percebe que existe tudo isso, você leva a você se engajar contra os crimes de colarinho branco, contra a corrupção e todas essas males que a corrupção causa e os males que causa para a democracia, sobre o que a gente conversou antes, me levaram a dizer sim para a Letícia naquele dia em que ela fez o convite. E quando ela me fez o convite e eu disse sim, isso me deu a oportunidade de fazer parte de uma grande equipe de agentes públicos que decidiu fazer mais, melhor e diferente, decidiu ousar implementar várias técnicas que a gente aprendeu e desenvolveu no caso Banestado, as cooperações internacionais, as colaborações premiadas. A gente desenvolveu uma estratégia de fases sequenciais e uma estratégia de comunicação social, porque a gente sabia que sem a sociedade estar conosco, meu amigo, não ia dar certo. Só deu certo e o sistema só demorou para reagir porque a sociedade ficou conosco por muito tempo. Sim. E o sistema se encolheu. Quando a sociedade deixou de ir para a rua, quando esse tema esfriou, quando veio a pandemia, mudou o discurso, eles vieram com o rolo compressor, como aconteceu na Itália, e passaram por cima dos avanços. Então, e qual foi o tipping point? Qual foi o momento, o grande desafio? Quando a gente começou a Lava Jato e a gente descobriu a corrupção de Paulo Roberto Costa, cara, era o maior caso da minha vida. O cara tinha 23 milhões de dólares na Suíça, a gente descobriu. 23 milhões de dólares. Eu já tinha processado o desvio, aí, a movimentação para o exterior de dezenas de bilhões de dólares, mas não um caso de corrupção de 23 milhões de dólares. Era muito dinheiro. Quantos casos antes se viu de 23 milhões de dólares? Era muito dinheiro. Era um grande final para o nosso caso. A gente estava processando doleiros. Agora, a gente sabia que aquele caso poderia se transformar de um grande final para um excelente começo. E o que a gente fez? A gente traçou uma estratégia. Chamei a equipe da Receita Federal, chamei a Petrobras, e os advogados da Petrobras sentaram comigo na mesa. Eu falei, olha, a gente tem evidências aqui de lavagem de dinheiro
de um dinheiro que a gente tem indicativos de que veio de desvio da Petrobras, porque era um ex-diretor da Petrobras, era Paulo Roberto Costa. Investigando o Alberto Youssef, a gente chegou ao Paulo Roberto Costa, ele deu aquele famoso carro, Land Rover Evoque, para Paulo Roberto Costa, e a gente chegou a ele e tinha indicativos de lavagem de dinheiro, provas de lavagem de dinheiro, e suspeitava-se que veio de corrupção. E eu sentei com os caras da Petrobras, e eles falaram para mim, Deltan, a gente revisou todos os contratos da Petrobras, todos os contratos de Abreu e Lima, da refinaria, um a um. Esses contratos já tinham passado para uma auditoria externa de uma dessas Big Four aí. E a conclusão que a gente chegou é que não tem como existir corrupção dentro da Petrobras. Por quê? Lembrem que eu falei que é difícil, falei para você, Igor, é difícil a gente investigar e descobrir corrupção. Por quê? Porque os atos de corrupção são disfarçados de atos legítimos. São disfarçados, a propina é paga no modo escondido. Até o Big Four lá validou o negócio. Validaram mesmo? Validaram, porque formalmente parecia certo. Entendeu? Se você não soubesse que existia o cartel, se não comprovasse que as propinas pagas de lado a lado, transferências bancárias do exterior, você, olhando só formalmente, parecia tudo certo. Pode crer. Exatamente. E aí, eu chamei o pessoal da Receita e falei, olha, tem essa situação do Paulo Roberto Costa, eu preciso que vocês analisem o entorno dele para ver se tem suspeitas de lavagem de dinheiro, outras pessoas recebendo. E eles fizeram uma análise e tinha outras pessoas recebendo. E a gente começou o caso, a gente tinha várias pessoas presas, inclusive Paulo Roberto Costa, e de repente o ministro Teori Zavascki dá uma decisão mandando soltar todo mundo. Porque existia uma suspeita de que a gente podia ter investigado alguém com prerrogativo de foro, que é outra excrescência, prerrogativo de foro, atrapalha totalmente nossas investigações. E ele mandou soltar todo mundo. Aí o ex-juiz federal Sérgio Moro foi muito perspicaz, ele é um cara muito sagaz, ele fez um ofício educado para o ministro Teori Zavascki falando assim, olha, ministro, quer que eu solte aqui o traficante que estava... porque os doleiros também lavavam dinheiro do tráfico de drogas e outros crimes. Então quer aqui que eu solte o traficante que traficou mais de 700 quilos de cocaína? Quer aqui que eu solte a mulher que estava com, sei lá, 100 mil dólares indo com dentro da calcinha, indo para o exterior? Quer aqui que eu solte o fulano, o ciclano? Que eram as pessoas envolvidas no esquema. E aí o ministro viu o tamanho do buraco, não imaginava, não tinha analisado o caso devidamente para ver o que estava acontecendo, deu uma canetada, mas ele foi muito humilde. A gente tem que valorizar a humildade, a pessoa que volta atrás no erro, porque ninguém está livre de cometer. E esse ministro, Teori Zavascki, me parece um ministro muito sério, muito correto, foi ao longo da Lava Jato, ele volta atrás e ele diz, tá bom, segura todo mundo preso, menos o Paulo Roberto Costa, que já tinha sido solto. Porque quando ele manda soltar, o juiz Sérgio Moro soltou o Paulo Roberto Costa e falou, e os outros? É para soltar? Confirma para mim? E ele mandou, não, mantém os outros presos e eu vou analisar aqui em cima. Se não tivesse mantido os outros presos, a tendência era esse ministro julgar esse caso depois de 1 ano, pelo padrão das outras decisões em casos similares. Porque quando não tem réu preso, não tem urgência. E no Supremo, tudo demora. Uma decisão de primeira instância demora 5 dias para receber a denúncia, para começar um processo. No Supremo, são 600 dias. Então, não funciona. E aí... ele mandou soltar todo mundo, manteve preso só Paulo Roberto Costa. E aí, se ele tivesse... mandou soltar isso. Mandou soltar Paulo Roberto Costa, mandou preso todo mundo. E se ele tivesse soltado todo mundo, esse caso só ia ser julgado depois de 1 ano. E a gente estava numa força-tarefa que tinha sido montada só para esse caso. O que ia acontecer? Ia desmontar a força-tarefa. Porque a gente ia ficar lá sem ter nada o que fazer. Mas como todo mundo estava preso, a maior parte das pessoas estava presa, a gente falou, vamos trabalhar nos bastidores, enquanto ele suspendeu, vamos analisar a informação, para a gente adiantar o trabalho e a gente formaliza isso na conclusão, assim que ele não suspender mais, assim que ele mandar correr, se ele mandar correr. E demorou 1 mês para decidir, e aí ele fala, não tinha investigação de ninguém com foro privilegiado, era uma alegação infundada, toca o pau Curitiba, devolve o caso para nós. Nesse meio tempo, você perguntou da Suíça, como é que a gente estabeleceu o contato. Um procurador da Suíça tinha me ligado, Luke Gruber, um cara muito bom, e o cara disse, Deltan, tenho aqui uma conta com mais de 23 milhões de dólares de Paulo Roberto Costa e mais um dinheiro do Alberto Youssef, dos parentes de Paulo Roberto Costa. Daí eu falei, posso usar essa informação? Eles normalmente não autorizam, mas em razão do contato pessoal, mais uma vez, autorizou, mandou um e-mail autorizando, aí eu pego aquilo lá e a gente apresenta para a justiça e diz, prende o cara que o cara tá lavando, tem dinheiro oculto no exterior, mais de 23 milhões de dólares. E Paulo Roberto Costa é preso de novo. Legal. Aí, Paulo Roberto Costa é preso de novo, a gente segue investigando e ele começa a ver que ele tem menos chance de sucesso. Os habeas corpus para soltar começam a ser indeferidos dos tribunais, começa a subir. A gente levou sorte de ter juízes muito bons da primeira a última instância como relatores. E quando ele vê que ele não tem mais sucesso, ele começa a considerar a ideia de colaborar. O que a gente fez? Um cerco probatório. Eu chamei o pessoal da Receita para ver o entorno. E aí, a advogada dele me liga e fala, Deltan, Paulo Roberto Costa está pensando em colaborar, vamos marcar uma reunião em Brasília na quarta-feira? Vamos lá. Fui para Brasília na quarta-feira.
Quarta-feira ela me liga e ela fala assim, interesses altos da República determinaram o cancelamento da reunião. E toda aquela nossa expectativa, né, de poder expandir o caso, lembra que era só Paulo Roberto Costa até então, a corrupção, toda a nossa expectativa foi frustrada, mas eu não fiquei totalmente frustrado porque eu sabia uma coisa que ela não sabia. Eu sabia que sexta-feira a gente ia fazer uma operação em relação ao entorno dele, aos familiares que lavaram dinheiro da corrupção. Entendi. E aí chegou na sexta-feira, 2 dias depois ele fez aquela grande operação, sexta ou sétima fase da Lava Jato, em cima dos parentes envolvidos na lavagem de dinheiro, da propina. E aí a advogada me liga, porque ele viu que a gente tinha descoberto, viu um trabalho bem feito, viu o cerco probatório, ele fala, eu quero colaborar e não tem volta. Na semana seguinte a gente estava sentado na frente dele. Numa mesa como essa aqui, a gente tinha paredes dos 3 lados, uma grande janela da procuradoria pela qual a gente via a cidade de Curitiba, e ele sentado na minha frente, como a gente aqui, só que eu estava com um computador na minha frente, porque eu queria tomar nota de tudo, e tomei nota de tudo. E ele começa a falar pra gente, olha, eu vou começar pelo início. Quando a família real veio para o Brasil, ela não tinha, veio correndo, fugindo de Napoleão, e ela não tinha onde se hospedar. E ela se hospedou na Quinta da Boa Vista. E a Quinta da Boa Vista era de titularidade de um traficante de escravos. E lá começou o intercâmbio entre o público e o privado, a confusão entre o público e o privado no Brasil, porque esse traficante de escravos começou a receber uma série de benefícios da coroa a partir daí. Entendi. E aí, até o Orlando interrompeu, tá bom, agora fala alguma coisa que a gente não sabe, né? Sim, a gente sabe que a corrupção vem de longa data, até antes disso, tem várias evidências históricas de corrupção. Antes disso, Padre Antônio Vieira reclamando, né, no Sermão do Bom Ladrão, que o verdadeiro ladrão não era o ladrão de galinhas, era um governante que vinha aqui não buscar o nosso bem, mas buscar os nossos bens. Tem uma série de evidências históricas. E aí a gente fala, tá bom, mas fala o que interessa, né? E aí ele começa a relatar e a gente começa a ficar impressionado com tudo que ele estava contando para nós. E a gente faz o primeiro acordo ali de colaboração. Na hora de assinar, a gente aperfeiçoa a prática. Eu tenho uma sacada ali, uma ideia. Fala o seguinte, olha, normalmente a gente fazia simplesmente acordo de colaboração e a pessoa assinava com os potenciais benefícios e a pessoa se comprometendo a colaborar. Mas a gente tinha falado tanta coisa importante, fiquei assim, vai que esse cara volta atrás. Vamos fazer uma folha com um resumo de cada fato que ele vai relatar, dizendo quem que ele vai implicar. Até para o cara não voltar atrás e não mudar a versão depois. Pode crer. Né? E aí a gente fez e isso passou a ficar famoso e ser chamado de anexo do acordo de colaboração. Legal. E aí, nesse acordo também, abriu mão de todo o dinheiro do exterior lá. Massa. Que era 23 milhões de dólares. E aí, nesse momento, quando tem a devolução do dinheiro... não tem aqui no Brasil, né? Que pariu, pra abrir mão de 23 milhões de dólares. Cara, e as somas são assustadoras, né? As somas são assustadoras nesse caso. E aí, quando a gente faz esse acordo de colaboração premiada, envolvendo aí... Caramba. Ih, cara, o governo está sabotando este podcast, não está gostando das verdades que está... Aí, boa. Conseguimos vencer o governo. Está no ar já, voltando? Não, só apagou a luz alguém ali de besta. Ah, boa, tá jóia. Bacana. Então, quando a gente faz esse acordo com o Paulo Roberto Costa, você tem lá depositados 23 milhões de dólares. Vamos dizer aí, sei lá, 80 milhões de reais na época, tá? Aí a questão é, ficou muito mais caro anular esse caso. Todos os casos prévios, eles eram anulados com base em filigranas. Agora, para o cara anular esse caso, ele tinha que mandar devolver 80 milhões de reais. Castelo de Areia, Boi Barrica, Sundown, Dilúvio, vários outros casos foram anulados, mas eles não tinham recuperado dinheiro. Pode crer. Agora você tinha 80 milhões de reais, Você tem uma materialidade, caro. né? Não só materialidade, porque os outros casos também tinham materialidade. Entendi. Mas agora ficou caro. Quem que vai anular e mandar devolver 80 milhões? Vai ficar custoso até pra imagem pública, né? Vai sair uma notinha no Exato. jornal, 80 milhões são devolvidos no esquema de... Porque Exato. algum político filho da puta. Então, Igor, até aquele momento, todo dia a gente pensava, qualquer dia, a qualquer momento vai vir uma decisão e vai suspender esse caso e vai anular esse caso. Todo dia a gente acordava sabendo que isso era possível e por isso a gente se dedicava noites e finais de semana, nesse caso, tentando pegar os 80 mil documentos que foram apreendidos apenas na primeira fase da Lava Jato e tentando fazer sentido de tudo aquilo. Quando a gente faz o acordo, a gente fala, a gente ganhou um fôlego agora. Agora a gente vai poder trabalhar e vamos continuar dando um gás para trabalhar. E a gente tinha em Curitiba uma série de circunstâncias que favoreceram esse caso. Tinha um ótimo relacionamento com a polícia. Vários lugares, MPF e polícia competem. Mas ali, a líder na Polícia Federal era a Érica Marena, sou amigo dela, assim, a gente gosta muito do outro, tem uma admiração recíproca. Ela até falava, Dilton, parece que a tua história foi forjada para você estar no caso Lava Jato, pelo que você estudou, né, experimentou na vida. E a gente tinha um excelente relacionamento e a gente trabalhou muito intensamente em conjunto, focado na 7ª fase.
E eu lembro do Carlos Fernando falando, você imagina então os grandes empreiteiros do país que corromperam ao longo de décadas, um depois do outro rumando para a prisão. Eu quero ver essa cena, o Carlos Fernando colocava. Vamos fazer uma grande operação. A gente tinha discussão, será que a gente fazia uma só para testar, para ver se ia fazer certo, se ia dar certo, uma empreiteira, ou a gente faz as maiores? Só que se faz de uma, podem anular, derrubar o caso, suspender. Vamos fazer com tudo aquilo que a gente tem fácil para fazer. Vamos fazer as 7 que a gente tinha lá, mais fáceis. Depois a gente fez, no ano seguinte, o Odebrecht e a Andrade Gutierrez. Eram 2 muito grandes, que a gente não tinha prova ainda naquele momento, que não participavam do esquema do Alberto Youssef, de distribuição de propina. Era outro esquema, era contas do exterior. Era uma coisa bem mais intricada. E aí, a gente fez, então, a 7ª fase. E quando a gente fez a 7ª fase, o Carlos Fernando apostou uma janta com a gente, dizendo, essas pessoas vão passar o Natal em casa. Porque o sistema é assim, doutor. Os poderosos, eles se rearranjam. As elites, elas se rearranjam e elas resolvem tudo. É o que a gente está vendo agora. Mas naquela época, tinha um diferencial. A gente não só teve a sorte dos ótimos ministros e juízes da primeira e última instância, mas a sociedade e a imprensa se mobilizou. E a gente tinha os 80 milhões de reais que, se alguém anulasse, ia ter que mandar devolver. E aí, eles ficaram presos até o Natal, passaram do Natal presos. O Carlos Fernando pagou a janta, pagou feliz porque não acreditava. E aí eu comecei a falar, gente, a gente tem que lutar para mudar o sistema. Porque a Lava Jato, ela pode dar um resultado, a gente não sabe quando, até onde ela vai parar. Agora, se a gente quer mudar a realidade, a gente precisa ir além da Lava Jato. A gente precisa mudar o sistema para que todos os casos possam ser Lava Jatos. Não só uma operação que deu sorte, que conseguiu encontrar um bom ambiente para se desenvolver, dar certo, mas a gente precisa que todos os outros casos de corrupção sejam efetivos, recuperem dinheiro, punam os responsáveis. E só isso que pode frear a grande corrupção. A gente precisa mudar as regras também do sistema político que incentiva a grande corrupção. A gente precisa ir além disso.